Todos os anos, 11 mil toneladas de urânio enriquecido são produzidas no mundo. 13 países possuem instalações de enriquecimento de urânio, entre eles o Brasil, que possui a 7ª maior reserva de urânio do mundo. Mas você sabe como é feito o enriquecimento de urânio? Veja nesse vídeo todas as etapas desse processo, desde a extração do urânio nas minas até o seu enriquecimento. O urânio é um elemento metálico descoberto por um químico alemão em 1789. A importância desse descobrimento só foi entendida um século e meio depois, em 1938, quando cientistas descobriram que os átomos de urânio podiam ser divididos para produzir energia. No norte de Saskatchewan, uma província no oeste do Canadá, conhecida por abrigar alguns dos depósitos de urânio mais ricos e extensos do mundo, escavam-se 500 metros abaixo da terra para obter o elemento. O urânio extraído é usado principalmente como combustível em reatores nucleares para gerar eletricidade. Esta mina é a maior fonte de urânio de alta qualidade no mundo. O minério de urânio jaz sob uma camada de arenito saturado de água. Para alcançá-lo, utilizam-se brocas de carbeto de tungstênio. As brocas perfuram a face da rocha. Esses primeiros buracos são para tubos que extrairão o calor do solo e o congelarão ao redor do minério. O trabalhador opera o equipamento por controle remoto, adicionando um novo pedaço de tubulação à ponta da broca a cada 1,5 metros para chegar a 130 metros na camada de arenito. Levam-se até 8 dias para instalar apenas um segmento de tubulação e são 200 deles. Os tubos são configurados para cercar o jazimento de minério. Esses tubos congeladores estabilizam o solo e também transformam a água subterrânea de alta pressão em gelo, para que não interfira na mineração. Uma fábrica de congelamento em superfície esfria a salmoura de cloreto de cálcio a menos 30 graus Celsius e a distribui através dos tubos. A salmoura absorve calor enquanto congela o solo e é resfriada novamente. Sobre os depósitos de urânio, agora se preparam para extrair o minério. Usarão esta broca para perfurar o corpo do minério e fazer um orifício inicial de pequeno diâmetro, conhecido como furo piloto. O furo piloto traça a rota da perfuração até o minério e cria um ponto de entrada para equipamentos maiores. De uma posição elevada, a broca perfurará verticalmente a rocha até atingir um nível específico abaixo do corpo do minério. Agora, estão prontos para a broca de expansão. O equipamento puxa a broca de expansão pelo furo piloto, alargando a rocha. Esse sistema controlado à distância mantém os mineiros a uma distância segura dos perigos de queda de rochas e minimiza sua exposição ao urânio radiativo. Como precaução adicional, a mina é ventilada continuamente, introduzindo-se ar fresco a cada 20 minutos. Guiado pela alavanca de comando do operador, a máquina leva o minério a um scanner. Ao medir a radioatividade, o scanner determina que o teor de urânio é aproximadamente 15%. Em grande parte do minério, o teor chega a cerca de 18%, considerado de alta qualidade. A máquina despeja o minério. De uma sala de controle, um operador manipula um martelo hidráulico para triturar o minério em pedaços. O minério triturado é enviado a um moinho que o moe até virar uma areia fina. Em seguida, adicionam-se água e forma-se uma mistura que é bombeada à superfície. Caminhões transportam a mistura de urânio até um moinho a 80 km de distância. Eles param numa instalação especial de descarga. O suporte do sistema de vácuo alinha-se com o recipiente que envolve o tanque de urânio. Uma vez em posição, um tubo de vácuo desce no tanque e suga a mistura. Após lavagem e checagem de radiação, o caminhão parte. A mistura entra em grandes tanques cheios de ácido. O ácido dissolve o urânio, mas não o resto da rocha, que se deposita no fundo. A solução ácida de urânio flui adiante, deixando os minerais indesejados para trás. Utilizando uma série de reações químicas, purifica-se ainda mais o urânio. Depois, ele é aquecido a 850 graus Celsius. Primeiro, converte-se o urânio em gás para poder enriquecer o isótopo urânio-235, necessário para criar uma reação em cadeia. Esse gás é introduzido em centrífugas, onde forças centrífugas separam os isótopos de urânio conforme sua massa. O urânio-235, um pouco mais leve que o urânio-238, concentra-se mais no centro da centrífuga, permitindo sua separação.
Uma vez separado, concentra-se num pó negro semelhante a carvão. O pó flui para tambores de aço de 210 litros. Depois, os tambores são enviados a uma fábrica de processamento de combustível nuclear. O urânio muda de negro para amarelo quando é convertido em trióxido de urânio, uma forma química intermediária. Enviam o trióxido em cones invertidos especialmente projetados. Ao chegar, uma válvula se abre na parte inferior e o pó flui para tubos transportadores que o levam à fábrica. Lá, dissolvem o pó de trióxido de urânio em ácido. Um trabalhador toma uma amostra para testar densidade química, confirmando que estão aceitáveis. Depois, adicionam um produto químico para converter o urânio dissolvido em sólido. Após mais processamento, o trióxido se torna dióxido de urânio, a forma necessária para combustível nuclear. Ao centrifugar o dióxido, misturam-se partículas de diferentes tamanhos para obter uma mistura mais homogênea. O processamento químico também fez o urânio retornar a um pó fino negro. Com várias toneladas de pressão, prensas moldam o dióxido em pastilhas. Uma roda giratória com pequenas saliências guia as pastilhas para um transportador de canal. Uma pastilha do tamanho de um amendoim gera a mesma energia que 800 kg de carvão ou 560 de petróleo. O transportador leva-as a um forno. Por 24 horas, o calor remove os poros, fazendo-as encolher e aumentando a densidade do urânio. Um braço robótico carrega as pastilhas numa bandeja e as nivela. O transportador move a bandeja adiante. Um robô coloca tubos de combustível de zircônio num suporte. O zircônio é altamente resistente ao calor e à corrosão, mas permite que nêutrons passem livremente durante a fissão. Um carregador robótico empurra pilhas de 30 pastilhas para dentro dos tubos. As pastilhas são colocadas em tubos metálicos, que depois se juntam em elementos de combustível que vão ao núcleo do reator. Os tubos passam, um a um, por um soldador automatizado que sela as extremidades. Depois que as barras são soldadas e o conjunto é fechado em ambos os lados, um robô o move para uma balança que confirma a quantidade correta de urânio antes do uso no reator. A quantidade de radioatividade emitida por essas hastes de combustível é muito baixa e segura para manipulação durante o preparo para envio. Este combustível nuclear contém urânio suficiente para abastecer 100 casas por um ano. O combustível é recebido na usina nuclear, onde será inserido no núcleo do reator. Nos reatores, o urânio atua como detonador, servindo de fonte energética inicial que se transforma em eletricidade. Cada uma dessas hastes gera calor suficiente para produzir 1 milhão de kWh de eletricidade. Para ganharem vida, devem ser inseridas no núcleo. Os 480 tubos de um reator podem conter até uma dúzia de barras cada, e quando 5.760 barras estão no lugar, o espetáculo começa. A fissão nuclear transforma a matéria em energia, liberada como enormes quantidades de calor. Alguns átomos de urânio nessas barras são excitáveis e, quando se excitam, soltam nêutrons em todas as direções. Os pequenos nêutrons atravessam as paredes de zircônio das hastes, voando de um tubo a outro até colidirem com outro átomo de urânio. Quando isso acontece, o átomo se divide, libera energia e mais nêutrons, criando uma reação em cadeia. Mas, se ela acelerar demais, é preciso detê-la. Caso contrário, ocorre o que os cientistas chamam de fusão do reator. O reator não apenas fica selado entre paredes de concreto armado de 2 metros de espessura. Ele também se desliga automaticamente se a temperatura subir ou a pressão cair muito rápido. O calor é usado para converter água em vapor, processo cuidadosamente controlado da sala de comando. Turbinas enormes, numa sala de 400 metros de comprimento e 20 andares de altura, transformam o vapor em eletricidade. A turbina gira a 1.800 rotações por minuto e aciona um gerador. A imensa roda do gerador converte o movimento em mais de 750 megawatts de eletricidade, suficiente para abastecer 500 mil de pessoas. Após aproximadamente um ano no núcleo, as hastes se esgotam, mas estão extremamente quentes e radioativas, tão quentes que devem ficar submersas em água por 10 anos antes de serem descartadas com total segurança. Elas são colocadas numa piscina na usina para resfriamento e dissipação da